Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer aqui aos irmãos da mídia que nos ajudaram, como a nossa escola está sendo aqui. Foi um desafio para eles arrumarem para nós aqui, para a gente poder acompanhar melhor essa questão dos dons, a nossa reflexão, embora não vai ser uma coisa muito profunda, mas o suficiente para termos entendimento e a compreensão acerca dessa graça de sermos usados pelo Senhor nosso Deus. Eu peço a sua atenção, porque à medida que nós fomos trabalhando e expondo aqui a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai despertando no nosso coração sobre a realidade que Ele já tem colocado no mesmo, que é a disposição de servir segundo o dom que Ele concedeu a cada um de nós. Nós falamos na última terça-feira que todo nascido de novo tem pelo menos um dom, pelo menos um. Isso significa que ele não está no corpo de Cristo somente para ser servido, ele está no corpo para servir. E ao servir, ele vai crescer, ele vai amadurecer, né? Se ele não servir, ele vai crescer e amadurecer também, mas não em algumas áreas que ele poderia ao estar servindo. Bem, na verdade, o serviço ele é desafiador porque nós começamos a ver a realidade do corpo de Cristo, né? O seu dia a dia, os desafios, as diferenças e como o Senhor realmente trabalha em nós e através de nós. Infelizmente, alguns acabam se retraindo, desistindo, né, até mesmo por causa dos desafios, né? E alguns por não quererem se deixar ser trabalhados, né? E acabam então perdendo aquela intensidade no que diz respeito à comunhão no corpo de Cristo. Mas nós podemos mudar essa realidade se nos mantermos submissos à ação do Espírito, à direção do Espírito de Deus, no que diz respeito aos dons. Na terça-feira passada falamos também sobre alguns extremos, né? Eu lembro que uma vez estava em uma outra igreja ministrando sobre os dons do Espírito e alguém disse: pastor, nós temos que ministrar sobre o fruto do Espírito, não dom. Aí terminamos o estudo sobre os frutos do Espírito, terminamos o estudo sobre os dons e ministramos sobre o fruto, e alguém chegou: pastor, não temos que ministrar sobre o fruto do Espírito, temos que ministrar sobre outra coisa. Eu vejo nisso, irmãos, às vezes a insensibilidade em relação ao que o Espírito diz à igreja. E aí nós temos que ter cuidado com isso. Eu creio que ao estar aqui, a nossa lição não é sobre os dons. Nós fizemos menção na terça-feira passada de um tema que está na lição, um dos pontos que está na lição ali, que o Espírito de Deus concede dons. E isso despertou então o interesse de alguns, né, e buscar o entendimento, a compreensão. E eu creio que isso é um direcionamento do Espírito. Particularmente, um grande desafio para nós estarmos aqui e termos essa sensibilidade de não fazermos apenas aquilo que está na caixinha, né? Mas darmos essa resposta ao Espírito de Deus. Então, eu convido você a dar essa resposta também, entender a importância dos dons do Espírito Santo numa igreja que está sendo trabalhada pelo mesmo, santificada e preparada para encontrar com o noivo. Entendendo também que a nossa atitude para com os dons do Espírito que nos foi entregue, ela vai pesar no dia do tribunal de Cristo. Quando nós estivermos no tribunal de Cristo, essa questão dos dons ela vai ser julgada para a questão de galardão. Não se esqueça disso. Então não é uma coisa muito simples, né? Não é algo assim que deve ser, não é secundário, como alguns dizem, até porque quem concede é o Espírito de Deus, e tudo que vem de Deus não pode ser levado como uma coisa secundária, né? Porque a preciosidade da dádiva não está necessariamente na dádiva, mas no doador, e quem concede é o Espírito de Deus. Amém? Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 8, nós vamos ler mais uma vez, né? Nós começamos aí, que é uma das primeiras listas de dons do Espírito.
Romanos capítulo 12, do verso 3 ao verso 8. Eu vou estar lendo aqui, você acompanha aí, a gente vai trabalhar cada um deles, tá? De acordo com como está sendo apresentado para nós aqui. Você encontrou aí? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Perceba aqui que Paulo chama a atenção, em primeiro lugar, no sentido de nós entendermos que a graça foi dada a cada um de nós, verso 3, né? E essa mentalidade deve nos guiar, nos conduzir. Que mentalidade? Ele diz assim, a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Isto é, devemos estar despojados de qualquer pensamento de soberba, de arrogância, de altivez, de se achar, de se considerar ou de se ver melhor ou maior do que o nosso irmão. Parte desse princípio. Isso não existe na mente de Cristo, na mente do Espírito, na mente de Deus. Não deve existir na mente do nascido de novo. Ele diz assim, pense com moderação, equilíbrio, segundo a medida que Deus repartiu a cada um. Por quê? Porque já havia lá, né, como há também aqui, esse tipo de mentalidade, né? Mas o meu dom, né, mas a minha experiência, a minha capacidade, né? É fato, irmãos, que há níveis de experiência e de espiritualidade entre nós, com certeza. Mas nós estamos falando da mesma graça que nos concede dons que têm a mesma fonte. Então, se hoje você tem dons e que você conseguiu desenvolver esses dons com maestria, com excelência, né? É porque Deus lhe concedeu essa graça. E hoje você vê irmãos que estão começando e que também receberam dons e que estão desenvolvendo essa realidade ainda com algumas dificuldades, debilidades, falhas. É a mesma graça. É a mesma graça. A fonte é a mesma. Então ele diz assim, sobre essa realidade, pensar de maneira moderada, equilibrada. Aí ele vai dizer assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então aqui a ênfase é o seguinte, é apenas uma questão de função. Lembra que eu falei para os irmãos? A ideia de hierarquia é uma ideia romana, ela não é apostólica. Na igreja de Cristo, nós temos a cabeça que é Cristo e os membros, o corpo de Cristo, que é a igreja. Aí temos funções que o Espírito distribuiu. Funções, através dos dons e através dos ministérios. Que deve haver uma consideração, um respeito, sim. Mas essa hierarquia política, né, humana, ela não faz parte da mentalidade do Novo Testamento. Antes do apóstolo Paulo ser o apóstolo Paulo, ele é nosso irmão em Cristo. Porque apóstolo é uma função.
Então, essa mentalidade deve governar o exercício de cada dom. Essa mentalidade deve nos conduzir na nossa comunhão, no nosso desenvolvimento dos nossos dons. Aí ele diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Atenção aqui, mais uma vez, a ênfase aqui. A igreja nunca está no singular, eu sou igreja. Isso não existe. Nós somos igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo, mas eu sozinho não sou igreja. Por quê? Porque igreja é corpo. Então, se eu saio do corpo, se eu me desligo do corpo, ou se eu não comungo com o corpo, eu estou saindo do corpo de Cristo, eu estou saindo debaixo da autoridade de Cristo. Eu sei que tem essa questão aí toda dos desigrejados, eles têm os seus argumentos, né? Mas a palavra de Deus é clara. Certa vez, falando sobre essa questão de congregar, no final de um culto, alguém chegou para mim e disse assim: pastor, até que parece que se eu não congregar, não estou salvo, né? Que a salvação está no congregar. Eu digo: não, a salvação não está no congregar, mas quem é salvo congrega. Quem desenvolve a sua salvação de maneira saudável, legítima, não tem problema com congregar, muito pelo contrário. Tem uma disposição de congregar, porque ele entende e compreende que ele faz parte do corpo, que ele só não é igreja. Ele é membro do corpo de Cristo. Até porque tem uma ordenança em Hebreus, que é para não deixar de congregar segundo alguns, como é costume de alguns. Então essa questão de não congregar não é de agora. Ela já vem lá desde o início. Entendeu? Então esse deixar de congregar, ele é extremamente prejudicial para quem deixa de congregar. E para o corpo também. Porque o texto diz que nós somos membros uns dos outros. Isso significa que nós estamos interligados. Isso significa que nós dependemos uns dos outros. Escute, nós não dependemos só de Deus. Sabe aquelas frases de efeito quando a pessoa ela se isola, é uma ilha? Mas eu dependo só de Deus e eu sigo a Deus, não sigo aos homens. Isso são frases totalmente destituídas de um entendimento, de uma compreensão saudável do texto sagrado. Porque nós dependemos de Deus, fazemos para Deus, dependemos uns dos outros e fazemos para o corpo de Cristo. Nesse momento aqui, eu não estou servindo só o corpo de Cristo, estou servindo a Deus. Não estou somente servindo a Deus, estou servindo o corpo de Cristo. Ainda que tenha alguns membros que eu não simpatize muito. Ou não é verdade isso? É uma realidade, irmãos. E nós vamos morar no céu. Porque a ordenança não é simpatizar e gostar, a ordenança é amar. Isso é ordenança. Então nós somos membros uns dos outros. Estamos ligados e entrelaçados de uma forma sobrenatural. Tem que filmar esse negócio aqui, né? Filma aí, Mateus, filma aí a fisionomia, que já fala muito, chega a estar gritando aqui nos meus ouvidos. Muito bem, então vamos lá. Até aqui tudo bem, irmãos? Vamos lá então. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. A ênfase aqui é que cada dom é fruto da graça, do favor e da capacitação divina. Eu não fiz por merecer. Não, é graça. Toda vez que Deus me usa, é graça. Esses dias eu estava conversando com alguém, né, sobre essa questão de se deixar ser usado. E essa pessoa usou assim: pastor, Deus usou até a mula, né? Irmãos, isso foi uma coisa extraordinária. Deus tem prazer em nos usar por causa da sua graça. Deus se alegra em que sejamos usados por Ele, instrumentos da sua graça, da manifestação do seu poder. Então, por favor, aqui, se deixe ser usado por Deus. Se deixe poderosamente ser usado. Peça para que Deus te use. E se porventura houver alguma intenção ou motivação no seu coração, não querer ser usado por Deus, que não agrada a Deus, pede para o Espírito de Deus te remover isso do seu coração. Mas peça para Deus te usar.
Deus quer te usar para que a igreja seja edificada, para que o corpo seja aperfeiçoado, né? Para que todos cheguemos à unidade da fé, né? E essa maturidade que está no coração de Deus para cada um de nós. Então é graça, olha só, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Primeira coisa, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Perceba aqui que profecia ali, e ao lado está escrito boca, porque a ideia aqui é o corpo. Os irmãos estão entendendo ou não? A profecia aqui é a pregação inspirada, tá? E também a palavra revelada em situações específicas. São palavras que não estão na Bíblia, tá? Que fala sobre acontecimentos, situações, que Deus vem mostrar através da profecia, do que pode acontecer, o que vai acontecer e o porquê vai acontecer, tá? Que tem uma inspiração divina. Os irmãos estão entendendo isso? Tá? Então, essas duas coisas, isso está falando da profecia. Então, quem recebe este dom, ele é a boca de Deus falando ao corpo e através do corpo. Amém? Amém. Então, a palavra inspirada é uma revelação acerca de algo específico, e o texto diz o seguinte assim, ó, seja segundo a proporção da fé. A fé aqui é a confiança em Deus e também o conhecimento da palavra de Deus, não somente da palavra de Deus. Não sei se eu cheguei a falar para vocês aqui, eu vi de um pastor que ele recebeu uma palavra profética, né, uma profecia, um culto, e ele disse que foi uma aula de biologia. A pessoa que estava falando, né, o conteúdo da profecia envolvia essa realidade e ele ficou impressionado. E o Espírito de Deus falou para ele assim, proporcional à fé, ao conhecimento. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, à medida que a pessoa cresce também no conhecimento de outras coisas, isso é colocado, como nós ouvimos na pregação de domingo, né? De colocar o conhecimento que nós temos à disposição do reino, à disposição de Deus. Porque se não colocar à disposição de Deus, irmão, tem pouco valor no mundo natural. Mas para que tenha uma relevância só no mundo, não só no mundo natural, mas que venha ecoar na eternidade, deve ser colocado diante de Deus, a serviço de Deus. Profecia são momentos específicos, a pessoa que tem o dom, momentos específicos ou tipo para qualquer momento na oração ou não, Deus vai chamar a pessoa naquele determinado momento? Não sei se eu consigo. Sim, consegui entender. Pergunta da Sueli é se a profecia é para momentos específicos ou a qualquer momento. Não, é para momento específico, tá? Situações específicas. Como qualquer outro dom, o dom da profecia também está subordinado ao senhorio de Cristo e à direção do Espírito de Deus. Tá? Então, eu não vou, por exemplo, se eu tenho o dom da profecia, eu não vou profetizar a hora que eu quiser. Tá? Eu devo profetizar sob a orientação e a direção do Espírito de Deus. Se uma pessoa profetiza na hora da palavra, pode ser carne ou Espírito do Senhor? Sim, pode ser. Porque a palavra está assim. Isso. Aí nós temos uma ordem, né, de prioridade. A irmã está colocando, a Lu está colocando o seguinte: se de repente alguém está pregando e alguém levanta em profecia, né? Pode ser na carne, pode ser um demônio, pode ser, entendeu? Pode ser o Espírito de Deus? Até pode, tá? Eu tenho lá minhas dificuldades com isso, por quê? Porque se a pregação é a palavra profética, inspirada pelo Espírito de Deus, a profecia como um dom, ela está subordinada à pregação. Então, um grau de importância, ela é secundária, né? Pode trazer um tipo de confusão, porque se eu estou pregando e alguém levanta em profecia, quem está falando? É Deus através de mim ou Deus através daquela pessoa? Pode ser Deus, mas por isso que
há uma certa dificuldade. O que Paulo estava corrigindo na igreja de Corinto? Justamente essa desordem, essa bagunça no culto de Corinto. Ele não proibiu profecias, ele não proibiu línguas, ele orientou de como funciona esses dons no culto público. Deve ter ordem. Porque até o seguinte, irmãos, nós partimos do princípio que Deus é um Deus organizado. Deus não gosta de bagunça. Bagunça não é do caráter de Deus, da natureza de Deus. Deus não faz as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito, e não aceita também um serviço de qualquer jeito, um culto de qualquer jeito. Deus não é da natureza divina. Deus prima pela excelência, pela ordem, pela organização. Ainda que o Espírito de Deus direcione, né? Não sei se foi o pastor Wagner domingo que falou sobre a questão de, às vezes, nós temos um cronograma do culto, nós temos ali uma liturgia, e essa liturgia, ela não é natural, essa liturgia não é uma coisa, né? Essa liturgia tem um direcionamento de Deus, mas pode-se sair um pouco da liturgia em algum momento, sob uma direção e orientação de Deus? Lógico que sim. Entendeu? O que não pode virar bagunça. E também não pode, o outro extremo, não ter nenhum tipo de liturgia. Não, vamos chegar aqui, o Espírito vai dirigir. Irmãos, não, isso é outro Espírito, tá? É outro Espírito. Existe ordem, existe decência, existe organização. Aliás, a espiritualidade genuína e profunda, ela revela, né? Ela se mostra, ela se manifesta, ela se evidencia em ordem, decência, liturgia, organização. Pastor, também é uma questão, até o senhor já me contou uma vez, uma experiência que o senhor teve, que o senhor chegou numa casa que tinha uma pessoa falando em línguas. Sim. E o senhor disse para ficar quieto que era Satanás, né? Sim. Então, eu fico pensando assim, que a gente tem que buscar orientação para até mesmo saber o que vem e o que não vem de Deus. Porque muitas vezes a gente não, vamos supor, a gente não sabe, a pessoa vai falar alguma coisa e nem tudo é Deus. Exato. A orientação numa situação como essa é o seguinte, a primeira coisa é ouvir. Eu não posso julgar uma profecia que eu não ouço. Eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir. E essa situação que a Suane colocou, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na casa de um presbítero e o presbítero me disse, tem um profeta aí, ele está trabalhando lá na igreja lá, de pedreiro, aquela coisa, ele é profeta. Tá bem. Aí o presbítero sabia que eu tinha origem metodista, né? Que eu vim para a Wesleyana, mas eu estava na metodista. Ele disse, mas tu é metodista, não crê nos dons, aquela coisa toda. Eu digo, olha, eu creio nos dons, creio no Espírito Santo. Eu creio, né? E aí, quando eu terminei de falar, entra o profeta na sala. O tal profeta. Eu estava sentado, ele abriu a porta, deu uma sapateada, deu uma rodopiada, falou umas línguas estranhas ali, e entregou uma palavra para mim. E eu estava sentado, fiquei, preciso ouvir a palavra para poder julgar. E naquela ocasião nós fazíamos estágio, final de semana na igreja, só que a Ângela tinha ficado no seminário. Primeiro ela estava trabalhando, segundo ela estava com enxaqueca, ela teve que ficar no seminário aquele final de semana. Aí, dentro da profecia que ele me entregou, ele disse assim, vejo no teu coração uma preocupação com o teu pai. Mas assim diz o Senhor, eu cuido dele, aquela coisa toda e tal. Eu olhando para ele. Aí ele terminou, ele disse assim para mim, você não está crendo? Não é questão de crer, é uma questão de carne. A preocupação do meu coração é com relação à minha esposa. Eu acabei de falar com meu pai, ele está bem. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, eu falei para ele, que a profecia revela o coração. E a tua suposta profecia não revelou meu coração. Revelou uma coisa da tua mente para tentar me impressionar. Se tu tens o dom, usa debaixo da direção de Deus. Não brinca com fogo, porque Deus é fogo consumidor. Discernimento, você tem que ouvir. A palavra de Deus nos orienta a julgar as profecias. Nós temos que julgar as profecias, não o profeta. Quem julga o profeta é Deus. Mas nós, como igreja, temos que julgar. Julgar é o quê? Discernir, ouvir, prestar atenção. Certa vez eu estava numa igreja, recém tinha assumido a igreja, primeiro culto de ceia.
lá em São Paulo, não vou dar o nome, senão você vai... E nós estávamos num culto e aconteceu um mover, e aquela coisa, o pessoal pulando, gritando, saltando, E lá no fundo o irmão José levantou-se, ele estava sentado, e entregou uma palavra para a igreja. Eu escutei a palavra. Entregou a palavra e sentou. Aí o presbítero que estava dirigindo o culto passou para mim, eu ia pregar, né? Aí o pessoal se acalmou, né? A adrenalina estava começando a baixar. E eu disse, irmãos, quem aqui ouviu a palavra que Deus entregou para a igreja? Uma igreja com 180 membros. Ficou esse silêncio. Ninguém ouviu. Aí eu falei para eles, como que nós vamos discernir? E como que nós não vamos ouvir o que Deus está falando, irmãos? Aí eu preguei naquela noite, 1 Coríntios capítulo 14, sobre a ordem no culto. Ser pentecostal não é ser bagunceiro, é ser organizado também. Pode pular? Pode saltar? Pode gritar? Pode, irmão. Ah, mas é carne, mas o Espírito de Deus envolve as emoções e os sentimentos também. O que não pode, irmãos, nós perdermos um momento como este de ouvir a voz de Deus, de atentar para o que o Senhor está falando e Ele está fazendo. Então, assim, é uma responsabilidade nossa, não é só de pastor, de líder, né? Como igreja, cada membro do corpo de Cristo tem a responsabilidade, quando está diante de uma palavra profética, pedir por discernimento, né? E julgar a profecia. Você não vai para o inferno por julgar, você não vai pecar contra o Espírito. Aliás, você pode até pecar se você não julgar. Vai receber algo que não é de Deus. Então, nós precisamos caminhar nessa direção de maturidade, né? Porque a coisa é bem séria. Nossa igreja fazia parte, só tinha uma irmã que sempre nos momentos de oração intensa, assim, culto, ela falava em línguas, só que as línguas que ela falava eram muito estranhas, era muito diferente do normal, assim, que tu ouvia, era bem estranho, mas percebia, né? E isso se passou um tempo, assim, sempre quando tinha esse momento, ela falava assim. Aí depois veio uma pessoa de fora e disse que ela precisava de libertação, porque aquelas línguas ali era a manifestação do demônio. Só que ela não se rodopiava, nem pulava, mas aquelas línguas que ela falava eram muito diferentes. Assim. E aí uma pessoa disse que ela precisava de libertação. Nós temos que entender o seguinte, irmãos, que essas manifestações de dons, elas podem ser imitadas principalmente pela carne, tá? E também por demônios. Então nós temos que buscar o discernimento espiritual, né? Quando perceber alguma coisa estranha, algo diferente, né? Imediatamente pedir para que o Espírito dê o discernimento. Tá? Que às vezes o que a gente está conduzindo não está tendo esse discernimento, mas você está tendo esse discernimento, né? E então agir, porque às vezes existem pessoas que estão achando que é do Espírito de Deus, que estão sendo conduzidas e não é. Às vezes é carne, tá? Às vezes é um espírito maligno, ela precisa realmente ser orientada, precisa ser liberta, né? Se está nesse momento aí, é uma oportunidade de ser liberta, né? E receber realmente a ação do Espírito de Deus na sua vida. Entenda que isso é responsabilidade nossa, tá? Eu vou frisar aqui, não jogue essa responsabilidade só para a liderança, porque nós somos membros uns dos outros, tá? E esse discernimento pode vir para qualquer membro do corpo de Cristo. Existe o dom do discernimento, tá? Mas esse discernimento, num momento como esse, por isso que eu falei na terça-feira passada, nós precisamos do exercício dos dons. Precisamos de alguém que tenha o dom do discernimento no nosso meio, irmãos. Principalmente nesse momento em que o Espírito de Deus particularmente está trabalhando na igreja local, né, nos preparando para um derramar, são manifestações, né, que às vezes a gente foca mais nas manifestações, no conteúdo que elas trazem, que isso também é uma distração muitas vezes mental, né, para não dizer diabólica. As manifestações, as reações, elas são mais diversas, isso geralmente não quer dizer se é demônio, se é carne, né? A questão toda é o conteúdo dessas manifestações, o que está sendo entregue, o que está sendo falado, o que está sendo mostrado.
Essa deve ser a nossa preocupação, entendeu? Esse deve ser o nosso foco, né? Porque essa questão de reações, de movimentação de corpo, aquela coisa toda, isso uma orientação resolve, né? Se não resolver aí, rebeldia, a gente tem uma outra atitude. Mas a questão principal aqui é realmente discernir que o que está sendo falado vem de Deus ou não. Amém? Amém. Pois não? Aqui. Sim. Isso. Acontece. Tem que ter alguém do lado sem entender. Deus já falou, agora é tu, fica quieto. Ah, irmão, mas é assim que tem que fazer, ué. Se você está do lado de alguém assim, bate no... Ó, filho, Deus já falou através de... Já te usou, teu momento já terminou. Ah, agora para que é tu. Para! Entendeu? Ué. Você ajuda irmão, ajuda a irmã aí, porque às vezes isso acontece. Até porque nós temos que levar em consideração o seguinte, irmãos, ó. A manifestação divina, ela não anula nossos sentimentos e emoções à nossa mente. Isso acontece em outro lugar. Então, seu temperamento, seu jeito de ser, vai aflorar, amado, vai potencializar, entendeu? Então, se você é uma pessoa extrovertida, na hora da manifestação do Espírito, pelo amor de Deus, amigo, aí, entendeu? Mas por quê? Porque o Espírito de Deus, ele não anula isso. O temperamento que você tem foi Deus que te deu. Então, essa questão de emoções e sentimentos, Deus não vai anular isso aí. Nós vamos ter que aprender, né, a disciplinar essas questões aí para não confundir, às vezes para trazer um certo tipo de confusão, aquela coisa toda, entendeu? Mas isso é com o tempo. Aí o que acontece, irmãos? Como que a gente vai lidar com essas coisas se a gente não deixar isso acontecer no nosso meio? Porque aí tem um extremo de ter tanto medo que seja alguma coisa. Isso, exatamente. Tem os extremos, tá? Então tem que deixar, pastor, lá. Deixa, irmão, deixa acontecer. Se não é de Deus, a gente vai, em algum momento, vai sentar e vai conversar, entendeu? Se é demônio, vai sair. Fica tranquilo. Não foca nisso não, irmão, não perde o foco. Deixa acontecer. Se você está tendo uma orientação, uma direção, um discernimento, senta, conversa, né? Não chama atenção para si, né? Porque essa ideia aqui de ser moderado também não é chamar atenção para si, entendeu? Se Deus te deu uma palavra para entregar para a igreja, entrega para a igreja. Mas se deu uma palavra para entregar para a irmã Fernanda, por exemplo, não peça o microfone falando para a igreja, uma palavra que Deus está entregando para a Fernanda, vai e fala para ela, sem que ninguém perceba, entendeu? Porque o que deve estar em evidência é a ação graciosa do Espírito de Deus e não nós, irmãos. Então tudo isso faz parte de uma experiência saudável, legítima, verdadeira, que glorifica a Deus e que edifica a igreja. Alguém levantou a mão aí? Pastor, outra pergunta. Na questão do dom de profecia, Deus nem sempre vai falar, por exemplo, no caso de tu estar falando em terceira pessoa, como se tu estivesse falando o que Deus vai falar, né? Não. Deus pode falar em particular contigo e só repassar aquela mensagem que Isso. Deus te mandou também, né? Isso. Foi domingo passado que o pastor Wagner estava profetizando sem falar em língua, não sei se alguém percebeu. Né? Ele não interpretou que uma irmã, não foi esse domingo, ela estava falando e ele falava na frente. Possivelmente, mas essa irmã também estava profetizando. É que ela está desenvolvendo, né? E aí ficou meio receosa, aquela coisa toda. Normal para quem, né, de repente exercia, parou de exercer, ou então para alguém que está começando, né? Nós temos que ter essa sensibilidade. Mas se é Deus que está falando, Ele vai fazer. Irmão, Deus não coloca a goela abaixo de ninguém, não, irmão. Não funciona assim. Não funciona assim, irmãos.
O Espírito de Deus é extremamente sensível. Entenda isso. Outra coisa, preste muito bem atenção. Quando o Espírito de Deus começa a trabalhar em nós de forma profunda, ele trabalha no extremo silêncio, no nosso particular. Cuidado com muito barulho, muita agitação, muitas vozes, todo mundo querendo falar em nome de Deus. Esses dias eu estava orando também pela rua e estava orando, Senhor, muita gente falando em Teu nome, muitos realmente são homens e mulheres que o Senhor está usando nesse tempo para mostrar, mas tem muita gente aí que está querendo fama, dinheiro, se aproveitando. Senhor, nos dê discernimento, Senhor. Aí o Espírito de Deus falou claramente no meu coração, ouvir a voz de Deus. Aí me veio aquela canção, um salmo, não lembro que salmo que é, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor. Tá? Então, nós precisamos ter essa sensibilidade também. Vamos avançar? Tem um outro dom aqui, verso 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. A palavra ministério aqui é diaconia, serviço. Vocês podem perceber ali as mãos, serviço. Existe a diaconia e o diaconato. Diaconato é o grupo de diáconos e diaconisas. Função é algo mais técnico, ok? Nem todos aqui são diáconos e diaconisas. Mas a diaconia é um dom de serviço, aquela pessoa que tem uma disposição de realmente servir, ok? E o texto aqui diz que esse ministério deve haver dedicação, a ideia de dedicar-se aqui é estar entregue à obra, estar entregue ao que está fazendo, ok? Então, essa disposição de servir, precisamos... Qualquer lugar, qualquer área. É aquela pessoa que você coloca na mão dela, ela faz. Ela tem uma disposição diferenciada para fazer. Ela diz, eu nunca fiz, não sei o que, dá para passar para outro. A pessoa que tem o dom do serviço, ela não se esconde, ela não pode deixar que eu faço. Como é que é para fazer? Como é que é tal? É assim, então tá bom. Entendeu? E às vezes a gente tem dificuldade, porque às vezes essas pessoas parecem ser arrogantes, né? Parecem ser, fulano sabe tudo, você mete em tudo. Não, mas não é. É uma pessoa que ela é proativa, né? Às vezes a gente é um pouco lento, um pouco devagar, tem dificuldade com aqueles que já estão, né, anos-luz na frente, o cara está vendo lá na frente, lá está fazendo, né? Mas dá para fazer assim, dá para fazer assado, quer dizer, tem uma disposição para servir. Você conhece gente assim ou não? E geralmente essas pessoas dão problema. Elas dão problema porque elas têm visão, é um santo problema. Principalmente para líder que é lento, devagar, quando está rápido anda para trás, pelo amor de Deus. Aí pega um camarada no grupo dele lá, uma irmã que tem o dom do ministério, e vai ser atropelado. Entendeu? Aí a gente tem que, né, mediar, pastor Felipe? Não, vai devagar, fulano, dá uma acalmada aí. E o líder, pastor fulano parece que quer tomar conta, quer habilidade. Não quer tua liderança, filho. Você precisa dele, meu Deus do céu. Ele está tendo mais visão do que você, né? Caminha no ritmo dele que você vai ver como ele é uma benção. Bom, ministério, tá bom aí ou não? Mãos. Tem líder aí que não tem mão, pelo amor de Deus. Outro dom aqui. Jesus amado. Tem que ir devagar aqui, senão o pessoal vai se escandalizar. Se ministério, dediquemos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O ensino aí é mente, tá? Aquele que vai trazer esclarecimento, entendimento, compreensão. O Espírito ensina. Nós temos o Espírito de Deus, Ele nos ensina todas as coisas, sim. Mas de que maneira Ele faz isso? Também usando o dom do ensino que Ele entregou ao corpo de Cristo. Uma das coisas que nós temos que aprender, queridos, para crescer e amadurecer, é reconhecer e se submeter ao que o Espírito estabeleceu. Então tem pessoas que Ele concedeu esse dom. A pessoa vai passar, vai instruir, vai trazer instrução, vai trazer orientação, vai trazer conselho, vai ensinar.
Né? E vou dizer uma coisa para você. Existem coisas que o Espírito de Deus não vai te ensinar, senão através do dom do ensino que Ele entregou a um irmão ou uma irmã da igreja, que geralmente você tem dificuldade para ouvir. Aí quebra o vaso. Você vai ler, você vai estudar, você vai... Assim como os outros dons, exatamente, pastor, assim como os outros dons. Exatamente, tem coisa que não vai acontecer a não ser através do exercício. Por quê, irmãos? O Espírito quer nos ensinar o ambiente do céu. Ah, lá não vai ter nada desse negócio aí, irmão. A gente está sendo treinado para ir para lá, amém? Então, é por isso que eu falo aqui, como eu disse no início aqui. Tem gente que não suporta isso. Porque vai ser trabalhado, vai ser moído, vai ser, sabe? Não é? Puxa vida, mas eu tenho que ouvir fulano. Tem, vai ter que ouvir. Eu vou ter que trabalhar com fulano. Vai. Ah, mas eu não quero, mas não tem querer. Não tem querer. Você quer crescer, amadurecer, então vai trabalhar com fulano. Vai gemer, vai chorar, mas se você submeter, você vai crescer. Você vai amadurecer. Você vai contribuir para o corpo de Cristo. Só perde quem sai, irmãos. Deus levanta outro. Pode ter certeza disso. Ninguém é insubstituível. Deus, somente Deus é insubstituível. Pastor, eu tenho dificuldade para entender esse dom de ensino. Como seria? Tu vai no meio da igreja e a pessoa te vê por aí e sai algo nela e ela te diz, porque tu tem que melhorar isso. Como é que funciona? O que você está ouvindo agora? Você está aprendendo ou não? Estou. Isso é dom do ensino. A pregação de domingo, você ouviu ou não? É ensino. Entendeu? Tá? Geralmente você tem algumas pessoas que conseguem esclarecer para vocês alguma coisa que você ainda está com dificuldade. E ela vem com toda facilidade, parece que aquilo para ela é... Né? E aí você consegue entender e compreender. Mas por quê? Porque é o dom do ensino. Tá? É o Espírito de Deus que usa, que faz. Ok? Vamos avançar aqui. Exortação, né? Que a gente já falou aqui que não é bater, né? Não é... Não tem nada a ver com isso. O que exorta, tá? Nós já falamos ali que exortar é o paracaléu, né? Chamar para o lado, né? Animar, motivar. Vejam bem aí que a exortação está ligada ao coração. Gente sensível, né? Gente que tem uma disposição, né? Vinda do Espírito de Deus para levantar os outros, para fortalecer, para animar, para dizer, não desista, vamos lá, aquela coisa toda, né? Para consolar, para confortar, para estar junto, para carregar, né? A maioria do pessoal já, pastor, eu tenho o dom da exortação, então se eu vou pregar, eu vou bater. Não tem nada a ver com isso aí, é outra coisa. Outra coisa. Exortar é animar, é consolar, é motivar. E às vezes a gente confunde uma palavra de profecia, né? uma palavra de ânimo com profecia. Às vezes Deus vem alguém e fala, né? Te entrega uma palavra de ânimo, aquela coisa toda, né? É o dom da exortação. Não necessariamente a pessoa às vezes fala em línguas, lá e te dá uma palavra lá, né? Não desista, né? Você já recebeu uma palavra tipo assim, não desista da sua família, Deus está cuidando, né? Continue orando. Você já recebeu um tipo de palavra assim ou não? Ânimo. Essa pessoa tem o dom da exortação, né? Ela te vê com o coração, não só com os olhos. Isso é graça divina. Ok? Outra pergunta assim, que tinha para hoje. Para ti entender que seja um dom, tu precisa ter sido usada por Deus em várias situações, ou Deus pode, por exemplo, vamos supor, te usou em profecia uma vez, ou te usou em exortação uma vez, e aí tu tem aquele dom que tu precisa desenvolver para que Deus continue fazendo, ou não, aprova o Senhor te usar uma vez naquela situação e ponto, não tem aquele dom. As duas coisas podem acontecer.
Porque às vezes, por exemplo, num momento como esse aqui, ó, Deus precisa de um profeta, não tem. Alguém com dom de profecia não tem, né? Mas Ele quer entregar uma palavra específica, Ele vai levantar alguém. E essa pessoa não tem o dom, mas Deus vai usar. Tá? Por isso que nós precisamos buscar. Precisamos buscar, irmãos. E o Espírito de Deus está nos levando a essa realidade. Entendeu? Há uma necessidade. Como pode também a pessoa naquele dia descobrir que Deus deu para ela o dom da profecia. Ou pode acontecer também de que ela não está desenvolvendo, por N questões. Falei aqui, citei aqui o exemplo de Timóteo, que Paulo, por 2 vezes, exortou ele, né, animou ele, né, no sentido dele levar em consideração o dom, né, reavives o dom que há em ti. Né? Essa era até uma dúvida da Thaís, que marcou a aula, mas eu vou falar para ela. Ele era sobre o dom de fé, assim, no sentido de uma coisa que é sobrenatural. Isso. Então, alguma vez, poderá nunca mais saber usar, ou não, é algo que tu deveria continuar buscando para que Deus... Para saber, você tem que buscar. Porque pode ter acontecido que naquele momento Deus precisava, entre aspas, né? Nesse sentido aí, alguém que exercesse o dom da fé para que ele pudesse agir. Ou que a pessoa tem e ela está vacilante, né? Ela não está desenvolvendo. E aí quem perde com isso é o corpo. Ela também está perdendo, porque ela não desenvolve, e o corpo também está perdendo de ser edificado pela falta do exercício do dom que lhe foi dado. Quanto mais fortalecido na fé, quanto mais intimidade com Deus, mais claro fica e evidente fica os dons que o Senhor te concedeu ou não. Exatamente, exatamente. É vital a intimidade com Deus, e à medida que Deus vai te usando, você se deixar ser usado. Tá? Outros dons virão também. Tá? Aí você vai tramitar no que a gente chama assim, no meio carismático, né? O carisma do Espírito de Deus. Né? Isso é importante também, ok? O que ensina, o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, tá? A contribuição ali é compartilhar, está na sensibilidade, né? Tem irmãos e irmãs que têm uma sensibilidade, né, além do comum em relação à necessidade do próximo, né? Que é uma coisa também, que é um dom dado pelo Espírito de Deus que nós precisamos. E entenda que essa questão de contribuição, de sensibilidade, tá, não depende da condição financeira da pessoa, porque é um dom divino. Está na dependência de Deus. Nós não precisamos de riquezas. É lógico que geralmente Deus concede para quem tem esse dom da contribuição, sim. Mas geralmente começa assim, ó. A pessoa tem o dom de contribuir. Ela consegue, ela vê uma necessidade e facilmente ela compartilha e consegue arrecadar e envia. Você conhece pessoa assim? Possivelmente essa pessoa tem o dom de contribuir, porque ela não está pedindo para ela. Ela se move em favor dos outros, entendeu? Ela se levanta em favor dos outros. Ela quer ajudar, ela quer realmente, porque a sensibilidade, né, é que move essa pessoa. Ela viu a necessidade, não só isso, ela responde imediatamente a essa necessidade. Não, eu vou fazer aqui, vou fazer uma lista aqui, vou ligar para fulano, vamos colocar nas redes sociais, nós precisamos juntar aqui, nós precisamos ajudar, né? E às vezes essas pessoas são mal compreendidas porque elas querem realmente ajudar, elas não querem serem vistas, elas não querem serem louvadas, não, elas querem realmente só ajudar, elas querem contribuir. Por quê? Porque a sensibilidade move o coração delas. Às vezes elas até passam mal. Exatamente, né? Sobrenatural, ok? Então, nós precisamos também deste dom em nosso meio. O que preside, tá? Esse aí é o governo, a liderança, cabeça, estar à frente. Nós precisamos desse dom também, gente que saiba liderar, gente que foi levantado para liderar, tá? No corpo de Cristo, veja bem o que eu vou falar, né? Que eu vou ser bem claro aqui, então não vai ter... Só que às vezes a clareza, ela impacta, às vezes, né? No corpo de Cristo, a liderança é um dom. Você pode fazer curso, isso até pode contribuir, como pode atrapalhar.
Mas no corpo de Cristo, a liderança é um dom. É o Espírito que capacita. Aí fora, você tem que se qualificar. E não está nada errado. Não está errado, está certo. É isso mesmo, esse é o caminho. Aqui dentro também. Mas aqui dentro, a ênfase é você entender que você tem o dom da liderança. Que você, facilmente você se coloca à frente para conduzir, para dirigir. E o texto diz aqui, o que preside com diligência, né? Sem pressa, né? Sem ansiedade, né? Com tranquilidade no fazer, né? Então, isso aqui é muito importante, irmãos, né? Porque às vezes o líder, ele delega uma função e ele quer que faça do jeito dele, no tempo dele, como ele quer. Isso não é delegar, isso é oprimir. O líder que tem o dom da liderança dado pelo Espírito, ele vai delegar, ele vai dizer, preciso que você faça isso, 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 isso. Como eu vou fazer? Do seu jeito, só quero que você faça isso. E ele vai conduzir. Esse é o líder, com o dom de presidir. Sim. Exatamente, é natural, facilmente ele atrai pessoas, ele conduz, ele não faz esforço para isso, porque não é por força, não é por imposição, não é por medo, tá? Não é por relevância, status de posição, coisa desse tipo, não, é um dom do Espírito, ok? Precisamos, então, e por último, misericórdia, tá? Que na verdade é ouvir, é a capacidade de ouvir, né, de atentar para a miséria alheia, como se fosse minha, ok? E fazer isso com a alegria que é o fruto do Espírito de Deus. E aí nós temos então esses dons no corpo que, olha só, são para todos os crentes individualmente, e cada um representa uma parte do corpo de Cristo. O recebe no dia que se converte ao Senhor. Será a maneira como servirão, funcionarão e reagirão no corpo de Cristo, entre os irmãos, tá? São dons pessoais. Quando você nasce de novo, um desses dons você já recebe. Aqui tem muito a ver com a disposição de você fazer, com gostar de fazer, que embora em alguns tenham dificuldade, mas não é uma questão de gosto, lógico que não é uma questão de gosto, mas também o próprio Espírito de Deus vai te dirigindo, vai te motivando nesse sentido, e você tem aquela facilidade, você gosta de fazer aquilo, tá? Então, para todos os crentes individualmente, e cada um representa uma parte do corpo de Cristo, tá? Recebe no dia da conversão. Você já se converteu já? Então você já recebeu, tá? E vai ser a maneira como você vai servir, tá? Como você vai atuar, no corpo de Cristo, entre os irmãos. Esses dons não se desenvolvem fora do corpo de Cristo. É no corpo. Tem gente aí que tem tanto dom que chega a estar encurvado, né? E está fora do corpo de Cristo porque não tem espaço no corpo de Cristo. Então, é misericórdia. Coloque em ação. Deus quer te usar. Nós vamos, a próxima terça, se o Senhor permitir, os dons ministeriais. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Após a oração, você pode trazer a sua oferta, você que trouxe, lembrando, Ministério de Louvor tem reunião lá na Sala Preta, lá embaixo. Fale com Deus. Fale com o Espírito Santo que concede dons ao corpo de Cristo. Se você não sabe, se você não lembra qual é o seu dom, se você está tendo dificuldade de exercitar, você que já sabe, fale com o Espírito Santo. Deus quer te usar no corpo. Deus quer que você participe da sua ação de amadurecimento e de aperfeiçoamento do corpo aqui onde você está.
Espírito Santo Consolador amado, Espírito da verdade, Tu habitas em cada um de nós e Tu estás aqui. És Tu que nos ensina, que nos orienta, que esclarece. E neste momento nós te pedimos que Tu tragas a mente e o coração de cada um de nós. Que Tu testifique no nosso espírito o dom que Tu nos concedeste o dia em que nós nascemos de novo. O dia em que Tu nos deste um novo coração e vieste habitar em nós, ó Espírito de Deus, nos fazendo nova criação em Cristo Jesus. Revela-nos, ó Espírito de Deus, o dom que Tu nos concedeste para que nós venhamos debaixo da Tua graça, debaixo da Tua unção, com o único propósito de glorificar a Deus na edificação e no aperfeiçoamento dos nossos irmãos. Nós Te pedimos perdão pela negligência, nós Te pedimos perdão por não nos deixarmos ser usados por N motivos, mas levanta-nos, ergue-nos, motiva-nos, aquece o nosso coração. Ó Espírito de Deus, dispõe em nós, desperta em nós uma disposição de ser usado por Ti para a glória do Trino Deus e para a edificação dos nossos irmãos, enquanto a igreja aqui está, porque a hora vem e está logo ali, ela será levantada desta terra para encontro com o seu noivo. Ah, Espírito de Deus, que ela seja encontrada em serviço, em trabalho, para a glória do Trino Deus. Assim nós oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.